A desigualdade no Brasil é um fato, e apesar de esse ser um assunto que jaz nos espaços de debate há anos, ainda não foi possível chegar a um consenso sobre como os diversos atores sociais podem ajudar a resolver essa problemática. Ao falarmos de coronavírus e suas consequências, é impossível não citarmos os prejuízos econômicos causados pela doença aqui dentro do Brasil e como que isso influenciou nos índices de desigualdade. E tomando a liberdade para fazer uma ressalva, é importante sim a gente parar para refletir sobre esse aspecto. Especialmente num país em que a desigualdade sobe e a renda média do trabalhador brasileiro teve queda média de 20% durante a pandemia. Esse é um assunto que afeta todo mundo. Só para ter uma ideia, em relação ao PIB em igual período de 2019, houve uma queda de 11,4% no ano que estamos vivendo agora. E segundo a análise do CODACI, o Brasil já se encontrava em recessão desde o início de 2020 por conta de um pico no ciclo de negócios brasileiro no quarto trimestre de 2019. Em macroeconomia, existe uma teoria denominada Teoria dos Ciclos de Negócios. Ela basicamente diz que o desempenho econômico de um país aumenta e cai em períodos dependendo de fatores como mudanças na política fiscal, monetária ou algo fora do controle como uma pandemia, por exemplo. Esses ciclos de recessão sempre ocorrerão e em alguns casos é possível, inclusive, identificar e ou prever esse tipo de comportamento. Um exemplo é a análise recente feita pelo CODACI, aquela que eu citei recentemente. O que o comitê fez, basicamente, foi analisar os números positivos do PIB durante os anos de 2017 até o final do ano de 2019 e concluir que esse foi um período em que, por exemplo, a Maria conseguiu arranjar um emprego, poupou e ainda fez investimento, ou seja, houve expansão econômica. Como esse comportamento é cíclico, é previsível que a alegria de pobre dure pouco e que depois de todo esse tempo no azul, nós entraríamos no recesso no ano de 2020. Acontece que, além dessa perspectiva ruim para nossa economia, ninguém estava contando com a Covid-19 ainda por cima, o que piorou tudo. Durante a pandemia, a economia do mundo se fechou, a economia do Brasil se fechou e as exportações de petróleo para a China, por exemplo, diminuíram cerca de 10%, o que leva o Brasil para um cenário de recessão. Essa queda no PIB e crise que a gente está vivendo está sendo percebida de maneira diferente pelos diversos integrantes da sociedade brasileira, como você com certeza sabe. A gente quis ilustrar isso a partir da história de duas cidadãs brasileiras. Se liga aqui. Clara é uma jovem de 24 anos, assim como Olivia. Clara é universitária e estagia na universidade, frequenta, reside em um bairro de classe média e durante a pandemia toda a sua família se juntou num esforço coletivo para se prevenir. Eles mantiveram-se longe do avô e da avó, seus pais ficaram com o trabalho em home office e eles compraram um kit de prevenção contendo todos os itens necessários para cada membro da família. Clara sentiu dificuldades em se readaptar à rotina, principalmente pela distância dos amigos e dos espaços que costumava frequentar, tanto que buscou aprender novas habilidades, como um novo idioma e aprender a tocar violão. O mesmo não pode ser feito por Olivia, que trabalha como doméstica para manter a casa. Ela mora com a avó junto de 3 irmãos e manter o distanciamento está sendo bastante complicado. Devido a essa casa não ter divisórias, todos convivem juntos em contato todos os dias. Olivia acha a obrigação de permanecer em casa extremamente complicada. Depois da ordem de quarentena, sua patroa não solicitou mais seus serviços, sua avó, que também trabalhava fora, não tem perspectivas de quando vai poder retornar a trabalhar. A única renda que permanece contribuindo com a alimentação são os R$600 de auxílio do governo para o qual elas foram selecionadas a ganhar nos últimos meses. O Brasil, por si só, mesmo antes da pandemia, já vinha sendo um país extremamente desigual, isso por questões históricas e sociais seculares. Acontece que tal fato foi potencializado pelo cenário pandêmico e mostrou que é impossível manter um país estável diante do caos, sendo que existem diferenças tão gritantes no modo de vida das sociedades que nele habitam. A pandemia que estamos enfrentando chegou para destacar diversos problemas enraizados na sociedade brasileira. Mostrou a necessidade de se debater distribuição de renda, política fiscal e como que é importante a gente tornar esse debate acessível para todo mundo, o que é a nossa missão aqui. Os economistas ainda não sabem se a recuperação econômica brasileira ocorrerá em U, no caso com queda rápida e recuperação lenta, ou se será em L, uma grande estagnação antes da recuperação. O certo é que só há perspectiva de recuperação da mesma renda per capita que havia no país em 2013 no ano de 2026.
No entanto, só para não deixar um clima de desesperança, é importante lembrar também que, segundo o economista Gustavo Franco, foi por conta da pandemia que o Brasil, por exemplo, passou a adotar boas práticas internacionais nas áreas ambiental, social e de governança, o que antes era visto como imposição externa, e a gente está convivendo com a taxa de juros mais baixa de todos os tempos, o que incentiva o cidadão brasileiro a acessar de maneira facilitada o dinheiro. E não podemos esquecer também que foi durante este período que as pessoas começaram a perceber o quanto suas atitudes individuais implicam na vida do próximo, e eu espero que a gente possa fazer cada vez mais reflexões sobre isso. Todas as referências utilizadas nesse vídeo estão disponíveis aqui embaixo e a gente vai deixar elas aqui para vocês. Um abraço e tchau!